Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 11, nos seus versículos de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho e depois eu quero ficar com esse versículo. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Estamos aí mais uma vez diante de uma exortação de Jesus, uma exortação firme, quando ele vai dizer: ai de vós. Eu já expliquei em outros vídeos que esse ai também poderia ter sido traduzido como desgraça para vós. Não que o Senhor queira nos enviar uma desgraça e não que o Senhor queira nos colocar na desgraça, mas o caminho que muitas vezes tomamos é um caminho sem a graça. Desgraça significa eu estou sem a graça. É um caminho sem a graça de Deus. E todo caminho sem a graça de Deus, todo caminho sem a presença de Deus, nós já sabemos muito bem qual vai ser o fim, qual vai ser a consequência amarga daquilo que vamos escolher. Então o Senhor está dizendo: olha, é um caminho de desgraça o que vocês estão tomando. Por quê? Porque construís os túmulos dos profetas. O que significa construir os túmulos dos profetas? É venerar os profetas. Significa venerar. Eu quero cuidar daquilo que sobrou dos profetas, eu quero cuidar dos restos mortais dos profetas, eu quero lembrar dos profetas. E não é isso que nós também fazemos com os santos? Veneramos os santos, cuidamos do túmulo dos santos, cuidamos das relíquias dos santos, veneramos as relíquias dos santos. Como eles estão fazendo? Construir os túmulos dos profetas. Constrói, limpam, veneram. Aqui está o profeta tal, aqui está aquele que exortou Israel, aqui está aquele que falou em nome do Senhor. Tudo que nós fazemos. Veneramos os santos, veneramos as suas relíquias, veneramos quando visitamos igrejas onde nós temos, com a graça de Deus, os corpos intactos, que não conheceram, que os corpos que permaneceram intactos, que não se desfizeram com o tempo, esses corpos dos santos, por exemplo, como Catarina Labouré, como nós vemos Bernadette Soubirous, como nós vemos São Vicente de Paulo, São João Maria Vianney, Santa Rita de Cássia, tantos santos que ainda têm os seus corpos intactos, nós veneramos, nós oramos diante deles, nós rezamos, nós pedimos a intercessão deles. No entanto, nós os matamos quando nós não seguimos os passos que eles também seguiram. Olha o que Jesus diz: e no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. O que nós podemos tirar desse versículo? Que nós também estamos confirmando aquilo que Jesus está dizendo, que nós também os matamos quando nós não seguimos os passos daquilo que os santos viveram, os passos dos santos. Veneramos, achamos bonito, colocamos flores, rezamos, pedimos a intercessão, mas não queremos a vida que eles viveram. Estamos vivendo isso nos nossos tempos.
Buscamos a intercessão dos santos e devemos buscar. Oramos diante das suas relíquias e devemos orar. Mas não queremos a vida que os santos viveram. Por quê? Porque era uma vida de penitência, renúncia, oferta de si, morrer para si, morrer para esse mundo, morrer para as coisas desse mundo, desprezar aquilo que não é de Deus, aquilo que é passageiro. Achamos até bonito e achamos heróico aquilo que eles viveram, as guerras, as lutas contra o diabo, as lutas contra o mundo, os combates contra a própria carne, achamos belíssimos. Achamos ainda, queremos na verdade a sua intercessão, mas não queremos para nós a vida que eles viveram, porque era outra época, hoje já não é mais assim, como se o evangelho que eles seguiram estivesse mudado. Ou seja, os santos só são santos porque a vida inteira deles foi uma vida pautada na palavra de Deus. Foi uma vida inteira pautada naquilo que o Senhor disse. As escolhas dos santos eram pautadas pela palavra de Deus. A vivência dos santos, o que eles falavam, o que ouviam, o que buscavam, a maneira de viver, de se portar, de conversar, era uma vida convertida, era uma vida que buscava a Deus, era uma vida de santidade, era um caminho, eles estavam além desse mundo, estavam na frente desse mundo, estavam nesse mundo para ser testemunhas de Jesus Cristo, mas não pertenciam a esse mundo. Então era uma vida, não era uma vida distanciada da palavra. O que eles oravam estava unido com aquilo que eles viviam. É o que precisamos hoje. Se for para admirar a vida dos santos, se for para admirar Teresa de Calcutá, se for para admirar Rita de Cássia, se for para admirar Teresinha do Menino Jesus, se for para admirar São Padre Pio, São João Paulo II e tantos outros, apenas para ficar na admiração é melhor não admirar. Porque a verdadeira admiração dos santos deve ser entrar, não viver o que eles viveram totalmente porque eles tiveram um caminho para eles, mas é entrar na escola que eles entraram, é pautar a própria vida a partir daquilo que eles pautaram a deles, é querer também um caminho de santidade. Deus teve um caminho de santidade para eles e vai ter o nosso, mas o caminho e o desejo, a decisão pela santidade é a mesma, a dos santos quanto a nossa. Se for para viver na admiração, não vale a pena. Porque a minha admiração e a sua precisa se transformar em atos de justiça, em atos de santidade. Senão nós vamos cair naquilo que Jesus está dizendo, desgraça para vós, porque construís os túmulos dos profetas, construís os túmulos dos santos. No entanto, foram vossos pais, foram vocês mesmos que os mataram, porque não quiseram também viver aquilo que eles viveram como profetas. E acabaram perseguindo. Quantos santos foram perseguidos? Quantos santos têm sido perseguidos? Querido, meu querido e minha querida, se for para viver na admiração, Herodes também admirava a pregação de João Batista, mas não se convertia. Não queria pautar a sua vida a partir daquilo que ele ouvia. Nossas igrejas estão cheias de homens, mulheres, que só escutam a palavra, mas não querem mudança de vida, que vivem de missas dominicais para cumprir preceito, mas estão construindo os túmulos dos santos, mas não estão vivendo como santos. Nossas igrejas estão cheias, contando comigo, padres, religiosos, religiosas, autoridades que escutam a palavra de Deus, mas não pautam a sua vida a partir da palavra de Deus. Estamos com as nossas igrejas cheias de homens e mulheres que constroem os túmulos dos santos, mas não querem a vida dos santos. É uma pena. Desgraça para vós, ai de vós, disse Jesus, ai de vós. Até quando brincaremos com a nossa salvação? Até quando viveremos como se a nossa vida terminasse quando fecharmos os olhos e o coração parar de bater? Até quando vamos viver assim? Não podemos esquecer
que teremos um juízo particular antes do juízo universal. Uma vez que morrermos, já passaremos pelo juízo particular, à espera do grande dia do Senhor, onde será revelado tudo aquilo que foi feito às escondidas. Será uma vergonha para muitos, até para mim, se não me converter ao Senhor Jesus. Portanto, nesse dia, busquemos uma vida coerente, que a minha vida, as minhas escolhas, as minhas atitudes, tudo o que eu fizer, seja pautada no Evangelho, que também foi o caminho que os santos e os profetas escolheram. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.